entrevistada, então, que já está conectada. A gente conversa agora com a Evaniza Rodrigues. Ela faz parte da União Nacional por Moradia Popular. A gente vai conversar um pouquinho com ela, porque os movimentos populares divulgaram uma carta aberta denunciando o avanço da pandemia em favelas e comunidades pobres e exigindo ações urgentes do Estado brasileiro no enfrentamento a esse caos e a essa tragédia social que está em curso. Chama Manifesto das Favelas sobre o Novo Coronavírus e é assinado pela Central de Movimentos Populares, União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Oi, Evaniza, seja bem-vinda, tudo bom? Boa tarde, Lalita, boa tarde. Evaniza, eu queria começar conversando com você sobre essa questão do fica em casa. Quando a gente fala fica em casa, a gente pressupõe que todo mundo, de fato, tem uma moradia digna para ficar. E essa não é a realidade de grande parte da população brasileira, né? Por isso, a exigência dessas ações urgentes para garantir a segurança dessas pessoas, né? Exatamente. Quando a gente fala, né, fica em casa, e é de fato a melhor medida para evitar a expansão da pandemia, para a gente conseguir achatar a curva, tudo isso que a gente tem ouvido o tempo todo, a gente esquece, né, que um monte de gente não tem casa para ficar. E quando a gente fala não tem casa, né, estamos falando das pessoas que moram na rua, que moram pela cidade, espalhado pela cidade inteira, que hoje tem população de rua, mas também a gente fala das milhões de famílias que têm uma moradia precária, vivem de forma precária. Então, que seja porque não tem saneamento básico, seja porque não tem as condições, né, da habitabilidade, a construção é precária, a construção não tem o número de cômodos necessário para abrigar aquela família, o material construído não é adequado, a ventilação, a iluminação, tudo isso que faz uma moradia adequada. Então, a gente falar, né, fica em casa, que casa é essa? Também a gente está vendo um outro fenômeno importante, né? Ficar em casa para quem paga aluguel significa que você tem condições de pagar o aluguel. Se você não pagar o aluguel, você não vai ter casa para ficar. E a gente não conseguiu até agora nenhuma medida governamental para impedir despejos por falta de pagamento de aluguel ou até as reintegrações de posse nas áreas ameaçadas, né, por medidas judiciais. Então, ficar em casa está bem difícil para o povo sem teto, viu? Evaniza, inclusive, tem algumas medidas que poderiam já ter sido tomadas para garantir alguma tranquilidade para essas famílias mais necessitadas. Por exemplo, cortar de fato conta de água, conta de luz, que trazia um pouco mais de tranquilidade para as pessoas enfrentarem esse momento. Mas isso não foi tomado a princípio, e agora a gente está num pico em que essas pessoas estão preocupadas e muitas vezes, inclusive, sem conseguir acessar o auxílio emergencial. A gente conversava mais cedo e você falou sobre, por exemplo, empresas, trabalhadores de empresas em que o patrão deixou em casa e falou assim, olha, esse mês eu não vou te pagar. Então, essa pessoa, ela não pode acessar o auxílio emergencial e tem que ficar em casa um mês sem receber o pagamento. Infelizmente, a gente tem recebido essas informações, né, dos grupos que a gente acompanha, das favelas que a gente atua, com gente trazendo situações que não estão, de fato, previstas pelas políticas governamentais. Aliás, uma coisa que essa pandemia está ensinando para todo mundo, né, é que o poder público, a sociedade de modo geral, não conhece o seu povo, não sabe como esse povo vive, como esse povo trabalha e que condições isso acontece. Então é isso, você tem um monte de gente que ainda está em análise, o Brasil está em análise, né, aguardando o resultado da análise do auxílio emergencial, ou se já teve análise tentando sacar, esses últimos dias têm sido terríveis nas portas das caixas econômicas, as pessoas tentando sacar o recurso porque já estão precisando dele, mas muita gente que tem esse benefício negado porque não se enquadra formalmente naquelas exigências, né? Mas que tem sim uma necessidade, né? Por exemplo, porque o emprego formal ou informal esse mês não pagou, colocou de férias e não pagou as férias. Então, uma série de situações como essa. Tem algumas medidas paliativas que a gente veio, então, reivindicando, algumas foram parcialmente adotadas, outras estão em estudo, né? Que primeiro é isso, é uma questão da água e a luz.
É um absurdo alguém pensar em cortar água ou luz de alguém durante a pandemia. Infelizmente, a gente não conseguiu que essa medida tenha sido tomada no Brasil inteiro. Alguns estados adotaram essa medida, dizendo, olha, não haverá corte durante esses meses, né? Outros avançaram nisso. O estado de Ceará, por exemplo, suspendeu o pagamento. Você não tem que pagar este mês, né? Porque uma coisa é você não cortar, mas continuar devendo, a outra é a suspensão. A mesma coisa de água, né? Tarifas de água e telefone e internet também, que tão importante nesse momento para a gente poder se comunicar e estar minimamente ligado. Então, essas foram um grupo de medidas que a gente até agora não viu estarem plenamente efetivadas. Parcialmente, aqui e acolá tem uma solução, mas não está tudo efetivado ainda. E, do ponto de vista da moradia, tem mais uma coisa, né? Tanto aqui em São Paulo, né? A Coab, que é da Prefeitura de São Paulo, a CDHU do Governo do Estado, e em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Regional, não suspendeu os pagamentos das prestações das moradias. Então, aquelas pessoas que conseguiram, com muita luta, com muito sacrifício, hoje, ter um financiamento habitacional, seja do Minha Casa Minha Vida, seja de programas locais, né, precisariam, nesse momento, de uma pausa de financiamento. E pasmem, o governo federal concedeu essa pausa para quem ganha acima de R$ 2.500, que são os financiamentos do Fundo de Garantia e do SBPE, que pode, então as prestações vão ser jogadas para frente, mas não concedeu para os mais pobres. Então a gente percebe que, novamente, deixar essa população amíngua para morrer de fome, né? Ou morrer de vírus, como a gente já ouviu muita gente falando, né? Puxa vida, informação muito importante que você traz essa sobre a não paralisação das parcelas de financiamento habitacional do Minha Casa Minha Vida. É um absurdo que isso não tenha sido feito até agora, de fato. A gente sabe que, para além das medidas que são necessárias por parte do poder público, existem as ações de solidariedade que têm deixado um pouco mais leve a vida de muitas famílias. A União Nacional por Moradia faz parte da campanha de solidariedade, o todomundo.org, e vocês têm arrecadado, então, mantimentos, produtos de limpeza. Eu queria saber como que está a campanha nesse momento, Evanisa. Bom, a gente, desde o primeiro momento, né, começou a juntar as nossas forças, juntar as pessoas que a gente conhece, né, as redes de solidariedade. Existe muita gente trabalhando com isso, fundações, organizações que têm apoiado, né, e montando uma rede, né. A gente, então, tem dois princípios. O primeiro é o seguinte: o movimento popular está no dia a dia da vida das pessoas, está lá no bairro, lá na favela, lá no cortiço, lá na ocupação, e nesse momento a gente não podia se omitir, a gente não podia ficar de fora. Então a gente está nesses lugares, conversando com as pessoas, identificando as situações mais vulneráveis, né? Infelizmente, o nosso dia a dia tem sido esse, mas encontrando as famílias, né, que estão em situação mais vulneráveis, né? E tentando trazer apoio, seja em forma de alimentos, seja em forma de cestas básicas, kit de limpeza, kit de higiene, e também informação, porque muita gente também carece da falta de informação até para acessar os seus direitos. Então, esse é um trabalho que a gente começou a fazer lá na ponta. Mas é um trabalho que a gente faz com dupla mão, né? Que fala da necessidade da solidariedade, mas também fala da necessidade, né, de lutar pelos direitos. Então, a gente não pode permitir que se aproveite dessa situação para se violar direitos, para se retirar direitos. Então, é um trabalho que a gente faz junto, que é a solidariedade cotidiana, que é essa situação emergencial que a gente está vivendo, mas sem se esquecer da nossa luta cotidiana por direitos sociais. Então, a gente, nesse momento, né, enxerga claramente que, se nós tivéssemos, né, esses direitos garantidos, nós não estaríamos passando por uma situação como essa. Ela estaria muito menos grave, muito menos, né, tão terrível como está. E a gente, né, ficou, no final de semana, aquilo que a gente temia, né, começa a ficar muito claro com as informações que foram aí liberadas até pela Prefeitura de São Paulo, né? Nos bairros ricos, nos bairros de classe média, começa a se ter um controle, sim, da pandemia, né? A gente não pode dizer que vencemos, mas que começa a se ter um controle com o achatamento da curva. Mas na periferia, ao contrário. Então, a gente percebe que a desigualdade, que ela já é
tão clara, né, no dia a dia, nesse momento ela está escancarada, mostrando que a desigualdade social pode significar, nesse momento, a morte de milhares de pessoas. Sim. Evaniza Rodrigues, da União Nacional por Moradia, conversou com a gente agora. Evaniza, agradeço demais a participação e as informações que você traz aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. A gente continua nessa luta, né? Movimentoscontracovid.com. A gente está com uma campanha em todo o Brasil pedindo, né? Vamos apoiar as comunidades, não só com doação, mas estando junto nessa organização cotidiana. Obrigada, Thalita.